Shalom Aleichem, Hag Sameach Pesach, feliz Pesach para todos, através de Yeshua HaMashiach, nosso mestre maior. Eu queria dar uns estudos a vocês aqui, como eu botei esses dias aí, que ia dar um estudo sobre como devemos guardar o Shabat, como devemos guardar o Shabat da forma que o Eterno determinou nas Escrituras. Rosh Gidon, da Beit, da congregação Itabuna, estamos aí juntos aí para fazer esse processo de techuvá, de retorno às nossas raízes judaicas, Estamos juntos, estamos juntos e vamos com toda a força através de Yeshua, nosso Rei, nosso Salvador. Eu queria antes de falar sobre como devemos guardar os mandamentos, eu queria falar aqui em Hebreus capítulo 4 de Hebreus, versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Verso 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e graça, e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, nós devemos entrar no trono da graça com toda a confiança, com toda a certeza, porque o nosso sumo sacerdote, Yeshua, da ordem de Melquisedeque, ele está ao lado do Pai intercedendo por nós para responder segundo a sua vontade. Então devemos entrar com confiança, com a certeza de que as nossas orações já foram ouvidas. Então devemos confiar e não duvidar. Devemos confiar sempre, porque entramos com confiança que receberemos o que pedimos segundo a sua vontade. Então, o estudo que eu irei falar aqui, como devemos guardar o Shabat, Como devemos guardar o Shabat. Em outros estudos vimos a importância de guardar o Shabat. Agora daremos dicas práticas de como se guardar o Shabat. Não temos a pretensão de esgotar o assunto, mas tão somente de responder a questões básicas, muitas vezes suscitadas por aqueles que iniciam a fé. Muitas das vezes as pessoas começam a ter o contato com a palavra de Deus, diretamente com as Escrituras, elas passam a ter dúvidas de como guardar o Shabat. Às vezes ficam às vezes ela fica sem orientação, sem saber como se deve proceder no dia de Shabat, E é isso que iremos, através das Escrituras, entender como devemos proceder durante o Shabat para agradarmos ao Eterno, Então, muitas das vezes as pessoas pensam que estão guardando o Shabat, e durante o Shabat faz coisas que
que não agradam ao Eterno, né? Então nós vamos ver aqui como você deve guardar o Shabat da forma que o Eterno deseja. Vamos lá. Vamos lá. Quando começa o Shabat? Quando começa o Shabat? Resposta. O Shabat começa do pôr do sol de sexta-feira e vai até o pôr do sol de sábado. Portanto, o Shabat começa na noite de sexta-feira e termina na noite de sábado. Logo, os horários do Shabat irão variar de cada semana, pois depende de elementos da natureza. De acordo com a tradição judaica, o Shabat se inicia no momento em que, no pôr do sol de sexta-feira, se torna visível a primeira estrela, encerrando-se assim o pôr do sol do Shabat, do sábado, quando se veem três estrelas. Então, pela palavra de Deus, quando o sol ele se põe e aparece a primeira estrela, já é outro dia. Vamos ver isso. Porque pelo calendário gregoriano ao qual nós vivemos, né, é o calendário criado por Roma, né, tem que, para chegar outro dia, chegar a 0 hora, à meia-noite. Mas vamos ver pela palavra de Deus quando se começa o Shabat. Em Gênesis capítulo 1, versículo 14. Gênesis capítulo 1, versículo 14. Vocês vão acompanhar na sua Bíblia como o Eterno determinou. E disse Hashem: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para tempos determinados e para dias e anos. Então, nós vemos aqui em Gênesis, capítulo 1, versículo 14, que os luminares, né, são para sinais de dias, mês e ano. Então, pela palavra de Deus, o é o nosso calendário, né? Ele é baseado num calendário, num sol solar. No calendário judaico, ele é pela lua, é lunar, né? Então, o que o Eterno determinou, né, nós devemos praticar, né? Então, como lá em Daniel capítulo 7, 25, capítulo 7 de Daniel, nós vamos ver Daniel capítulo 7 de Daniel, capítulo 7, 25 de Daniel. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá o santo do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e as leis, e eles serão entregues na sua mão por um tempo e metade de um tempo. Então, nós vemos aqui, pela palavra de Deus, que o profeta Daniel profetizou que haveria um momento que o ser humano ia mudar os tempos e as leis. E foi justamente isso o que aconteceu.
né? Então, Constantino, Roma, mudou os tempos e as leis. Hoje, para chegar, para se reconhecer como o outro dia, tem que chegar às 0 horas, né? À meia-noite. Mas pela palavra de Deus, não. Quando chegar o pôr do sol e aparecer a primeira estrela, já é outro dia, né? Então, mudou os tempos e as leis. Qual foi as leis que foram mudadas? A mudança do dia do Senhor de Shabat para o domingo, né? Para o domingo. Em outros estudos a gente vamos nos aprofundar mais qual foram as datas que houve essa alteração por parte de Constantino. Para a gente não fugir muito do assunto como guardar o Shabat, vamos lá. Qual o propósito do Shabat? O Shabat, ele tem um propósito, né? E nós vamos ver pela palavra de Deus qual o propósito do Shabat. Com que finalidade o Eterno ele deu o Shabat? O Shabat é um dia santificado para que o homem se obtenha do trabalho e das atividades seculares e consagre aquele dia exclusivamente a Hashem. É um dia de comunhão entre o homem e Hashem. Por tal motivo, não é um jugo, mas sim um dia especial de culto e adoração a Hashem, bem como de descanso físico. Conforme dispõe a Torá, o Shabat é uma festa semanal, inferindo-se daí que é um dia de alegria e regozijo e de felicidade. Foge do propósito do Shabat aquele que fica murmurando nesse dia, ou tossendo, ou tosse, para que o Shabat acabe rapidamente. Entendeu? Então, o Shabat foi instituído por Hashem para nós descansar, né, a nossa matéria, né, e para nesse dia nós adorarmos ao Eterno, para nós santificar o nome do Eterno, porque o Eterno, mesmo antes de o pecado vir ao mundo, o homem foi feito e a mulher para estar no jardim do Éden, não para ficar de braços cruzados. O Eterno colocou eles lá para cultivar o jardim, para cultivar a terra, né? Para manter o que o Eterno criou, né? Não fez a terra para manter, para que o homem ficasse lá de braços cruzados, não, né? Então, 6 dias trabalharás, né? 6 dias trabalharás, mas o sétimo, o homem, mesmo se o pecado não tivesse entrado no mundo, ele tinha que se reverenciar diante de Hashem, né? Então isso que nos deixa maravilhado. Aí muitas pessoas falam, rapaz, você está guardando o Shabat, mas o Shabat é para os judeus. Mas nós olhando que no princípio não existia raças, não existia idiomas, todos falavam uma só língua, né? Então o Shabat ele foi instituído para a humanidade, né? Agora, o Shabat foi dado como sinal ao povo judeu inicialmente, porque eles abraçaram a promessa. Eles abraçaram a Torá de Hashem. Faremos e ouviremos uma aliança, né? Mas depois passa para todos aqueles que mantêm a fé monoteísta, né? A fé em um único Deus, a fé de Abraão, né? Então vamos lá. Então a gente vemos aqui, para isso o Eterno deu o Shabat. Ainda em consonância com a Torá, a guarda do Shabat é um sinal da aliança eterna entre Hashem e seu povo. Vamos lá. Em Êxodo capítulo 31, versículo 17. Êxodo capítulo 31. Êxodo capítulo 31. Em Êxodo capítulo 31.
versículo 17, vocês vão ver. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Eterno os céus e a terra. E ao 7º dia descansou e restaurou-se. Né? Então o Shabat é uma aliança entre Deus e o seu povo. É uma aliança. Né? Assim como o homem e a mulher, o casal, ele tem uma aliança de fidelidade, de compromisso. A nossa aliança para com Hashem, o sinal, é o Shabat. O Shabat é que determina se a pessoa serve ao verdadeiro Criador ou não. Se ele não guarda o Shabat, ninguém sabe em quem ele crê. Né? Então o Shabat é um sinal de aliança, assim como o Eterno, quando destruiu, né, a humanidade, exceto 8 nos tempos de Noé, ele fez uma aliança com o povo da terra em não destruir ela mais com água. Assim o Eterno, ele fez aliança de Shabat com o seu povo. Então devemos obedecer ao Eterno. Então vamos aqui em Ezequiel capítulo 20, para a gente fortalecer mais ainda esse estudo. Em Ezequiel capítulo 20, versículo 12. 20, versículo 12. Versículo 12. E também lhe dei os meus sábados, para que servisse de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu, o Senhor, que o santifica. Então o Shabat é um sinal entre Deus e o seu povo. Né? Não foi o homem que colocou para guardar o Shabat. O Shabat foi instituído por Hashem. Né? Então tudo que Hashem fala, o bendito seja ele, é lei. E devemos executar o que Hashem falou. E aqui no 20 ele diz: santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Né? E lá em Ezequiel ainda 9, quando o anjo, né, recebe a ordem de Hashem para lá eliminar aqueles que praticavam atos contra a Torá, Deus vai lá, aquele que tiver o sinal, não mexa, não toque. Vamos lá ver. Em capítulo 9, versículo 4. E disse Hashem: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que cometem no meio dela. E aos outros disse: ouvindo eu passar pela cidade após ele, feri, não poupe vossos olhos, nem vos compadeçais, mas matai velhos, mancebos, virgens, meninos, mulheres, até exterminá-los. Mas todos os homens que tiver o sinal, não vos cheguei-vos. Começai pelo santuário e começaram pelo homem mais velho e estavam diante da casa. Então nós vimos aqui na palavra de Deus que o Shabat é um sinal, né? É uma marca, é um selo de Hashem com o seu povo. Então por isso que nós devemos praticar o Shabat, guardar o Shabat da forma certa. Né? Então vamos lá. Como devo guardar o Shabat? Uma pergunta. Como eu devo guardar o Shabat? Shabat é dia de culto e de festa a Hashem. É um dia alegre, não é um dia pesado, não é um dia triste. As pessoas tratam o Shabat como se fosse um dia triste, um dia pesado, um dia que a pessoa passa
porque tem que passar mesmo, mas não é assim. O Shabat é dia alegre, dia festivo, né? Então vamos lá. Prepare alimentos saborosos, típicos de uma importância de festa. Quando você vai fazer uma festa, você faz os melhores almoços. Você se veste da melhor forma, porque você vai para uma festa. Mesmo assim é o Shabat do Eterno. O Shabat que o Eterno determinou, né? Prepare os melhores alimentos típicos de uma importância de festa. Ao se reunir em casa com a família, e se for possível com os amigos todos, vocês poderão cantar louvores a Hashem, estudar as escrituras, o Taná, quanto a Brit Hadashah, que é a nova aliança, a aliança renovada, né? Então, a Brit Hadashah, orar para exaltar a grandeza e a magnificência de Hashem, para agradecer a sua bondade e para causas diversas, oração pelos enfermos, pelos necessitados, desfrutar de momentos de comunhão com a família e com os amigos, e que inclui refeições saborosas para o dia. Enfim, o Shabat é dia de culto, ficando livre os discípulos de Yeshua para adorar o Eterno em espírito e em verdade, adotando-se atividades que edifiquem e glorifiquem o nome de Hashem. Então, o Shabat, ele é um dia para a gente estar com os amigos. Que amigo é esse? Aqui não é todos tipos de amigo. São amigos que amam a Hashem. São amigos selecionados. Amigos que falam o mesmo linguajar do que você fala, do que a palavra de Deus manda a gente falar. Então, com as famílias, né? O Shabat também é para orar pelos enfermos, né? Pelas pessoas que estão em risco, né? O Shabat é um dia de visitar também os enfermos que estão doentes, que estão no abrigo, os órfãos, as viúvas. O Shabat é para isso, né? O Shabat é dia festivo, é dia de alimentar espiritualmente as pessoas que estão necessitadas, né? Então vamos lá. O Shabat é um dia de dedicação a Hashem, né? Mas tem pessoas que no Shabat ela dorme o dia todo, ela quer fazer serviços secundários, e nesse estudo nós vamos ver o que o Eterno determinou. Posso trabalhar no Shabat? Uma pergunta. Vamos ver. A Torá proíbe o trabalho secular no Shabat. Deuteronômio capítulo 5. Em Deuteronômio capítulo 5. A Torá ela proíbe o trabalho no Shabat. Capítulo 5, do 5 ao 13. Né? Então vamos lá. Naquele tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos santificar a palavra do Senhor, porque temeste o fogo e não subiste ao monte, dizendo: eu sou o Senhor, o Deus que tirei da terra do Egito, da casa da servidão, né? Então eu vou mais prolongar aqui mais adiante. Eu vou chegar aqui do capítulo do versículo 10. E faço misericórdia em milhares aos que amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terás por inocente o que toma o seu nome em vão, né? Então aqui o Senhor fala aqui que a sua misericórdia é para sempre, né? Então nós vemos aqui: guarda o dia de sábado para o santificar, porque te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e toda a sua obra e toda a tua obra, mas o 7º dia é o dia de sábado do Eterno. O dia de sábado não é de ninguém, é de Hashem. O dia de sábado não pertence
a nenhuma denominação. O dia de sábado pertence a Hashem. O dia de sábado não pertence ao povo judeu, não pertence à igreja de A, de B e nem de C. Nem pertence ao gentil. O Shabat foi instituído por Hashem e é um selo de Hashem. Toda a humanidade tem que se enquadrar no Shabat. Tem que amar o Shabat, né? Então nós vimos aqui que o Senhor, ele proíbe na Torá trabalho o dia de Shabat. Pois este é o dia de descanso instituído pelo Eterno. Mateus capítulo 5, 17. Vamos ver? Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, 17. O Eterno instituiu o Shabat. E Yeshua ia abolir o Shabat? Vamos ver. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que os céus e a terra passem, nem um tio ou um jota se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Como é que as pessoas pregam que o Eterno excluiu, Yeshua excluiu o Shabat? Se o próprio Mashiach, ele fala aqui que ele veio fortalecer o Shabat. Ele veio cumprir o Shabat. O Rosh Didon aqui tá falando, né, da Beit da congregação em Tabuna. Chamaste Shaul, o dia do Senhor não é o domingo. Não é o domingo. É verdade, o domingo não é do Eterno, né? O domingo foi criado por Roma, né? A palavra de Deus fala 300 e tantas vezes de guardar o Shabat. E do domingo fala, se eu não me engano, 7 a 8 vezes, mas nenhuma delas, né, fala para guardar o primeiro dia da semana, né? Então o dia do Senhor, né, é o Shabat, pois todos falam que é o domingo, é o dia do Senhor. É verdade, hoje todos hoje nas denominações, nos sistemas religiosos, né, eles pregam que o domingo é o dia do Senhor, né? Mas a gente vemos na palavra do Eterno, Roshi, que em nenhuma das passagens que fala a palavra de Deus do primeiro dia da semana, ela cita para guardar o domingo, né? Então, não sei de que local, de que texto eles tiraram esse domingo, né? Que nas escrituras não tem base nenhuma, é uma doutrina antibíblica, né? É uma doutrina que foge totalmente do texto e contexto das escrituras, né? Infelizmente, né, os líderes religiosos, né, os líderes de suas denominações, né, muitas das vezes têm o conhecimento do dia do Senhor, que é o Shabat, né, mas não guardam, né? Por que eles não guardam? Porque eles têm medo. Medo de quê? Porque a maioria das pessoas são acostumadas a ouvir que o Shabat foi abolido. Uma coisa que a gente vê aqui agora, em Mateus 5, 17, que não foi abolido por Yeshua. Mas ainda ele fortaleceu a lei de Hashem, né? Então ele fortaleceu, amém, Baruch Hashem. Então ele fortaleceu a lei de Hashem, né? Então eles ficam com medo de falar sobre o dia do Senhor, né? Vários líderes religiosos, infelizmente, né? Infelizmente, têm um conhecimento do Shabat do Eterno e não guardam porque tem medo de a igreja esvaziar. Essa é a realidade, né? Mas futuramente nós vamos abordar, né? Ou eu ou Rocha aí, né? Sobre o dia que foi mudado
o dia de guarda, né, do Senhor de Shabat para o domingo, né? Nós vimos lá em Atos dos Apóstolos que eles praticavam o Shabat. A todos aqueles que entravam à fé, né, da igreja primitiva, eles guardavam o Shabat, né? A quebra do Shabat veio mais ou menos no século 325 por aí, que levantou, que a igreja começou a sair da oliveira, né? Ela criou outras raízes, né? Então vamos lá. Então, porém, existe atividades humanas que são admissíveis, pois protegem valores superiores ao próprio Shabat. É verdade, tem serviços, né, humano, né, que ele é feito e não é transgressão para Hashem, porque é em prol da vida, né? Tem trabalho que não é num Shabat transgressão. Por quê? Porque é em prol da vida, é superior ao Shabat, né? E tudo que leva à vida, né, que envolve a vida, é superior a certos mandamentos, né? Exceto 3 mandamentos que são inquebráveis, né? Exceto 3 mandamentos que estão inquebráveis, ao qual nós vamos ver aqui qual é o serviço que não é considerado como transgressão pela palavra de Hashem. Assim, protege os valores. Assim, um médico pode atender um enfermo no Shabat, né? Pois a vida prevalece sobre o Shabat. Da mesma forma, se uma nação fosse atacada em um Shabat, os militares poderiam promover a defesa neste dia, já que a vida da população prevalece. Então, os médicos, eles podem trabalhar no Shabat porque eles estão fazendo o quê? Salvando vidas, né? Salvando vidas, eles estão resgatando as pessoas, curando dos enfermos, né? Mesma coisa é o soldado, né? O soldado não é imputado a ele pecado porque ele está em defesa da nação, em defesa da vida, em defesa dos terroristas, né? Então não é pecado certos trabalhos no dia de Shabat, né? Então nós vamos lá ver agora em Lucas capítulo 6, do 1 a 5, né? Em Lucas capítulo 6, nós vamos ver que maravilha é entender as escrituras de Hashem, o texto e o contexto, né? O texto e o contexto. E aconteceu que no Shabat, segundo primeiro passou pela seara, seus discípulos iam arrancando espigas e esfregando com as mãos, as comiam. E alguns dos fariseus que disseram: por que fazes o que não é lícito fazer no Shabat? E Yeshua respondendo disse-lhe: nunca leste o que fez Davi quando teve fome? Ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Hashem e tomou os pães da proposição e os comeu, e deu também aos que estavam com ele, os quais não era lícito comer senão só aos sacerdotes? E dizia-lhe: o Filho do Homem é Senhor até do Shabat. Esse é um versículo que ele é interpretado erroneamente, né? As pessoas pegam esse versículo para distorcer totalmente ele, né? Então Yeshua vem, né, mostrar ao ser humano como se deve guardar o Shabat, né? Então o Shabat é um dia de alegria, né? O Shabat não é a vontade de Deus que você passe o Shabat triste. Já pensou passar o Shabat com fome, né? Necessitado?
Deus, ele é misericordioso, né? Deus, ele age com a misericórdia. Então, Yeshua falou, Davi, quando estava com fome, não foi lá no templo e pegou na mesa ao qual os pães só era para os sacerdotes, né? E não era pecado, porque quando se trata de vida, o Shabat é quebrável, sem ser imputado transgressão, né? Então os discípulos estavam com fome, né? Eles estavam sem alimentação, estavam tristes. Todo mundo com fome fica triste, né? Então eles estavam tristes, né? E o Eterno foi ali, né? Foi através de Yeshua e consentiu ali de comer o milho, né? Então não é pecado pela palavra de Deus, né? Fazer o bem no Shabat. Então as pessoas pegam esse versículo e interpretam, né? De forma errônea, né? Mas o Senhor disse lá que é Senhor até do Shabat. Com certeza, o Senhor ele é dono até do Shabat, né? Até do Shabat ele é dono, né? E diz lá a palavra de Deus, né? Que o Shabat foi feito por causa do homem e não o homem por causa do Shabat, né? Então isso aí que devemos entender. As pessoas elas pegam esse versículo fora do contexto, sem saber, né, interpretar da forma que o Senhor já determinou. E o profeta Davi, o rei Davi, estava sendo perseguido pelo filho dele, ao qual teve fome, entrou no templo e comeu do pão. Se tratando de vida, não é pecado, né? Ao qual também não era lícito os sacerdotes sacrificar no templo, e era sacrificado e nada acontecia, porque eles sacrificavam o cordeiro, né, em prol da vida, né? Em prol de salvar vida, né? Então isso aí é que nos deixa maravilhado, né? Isso aí é que deixa a gente maravilhado. Então deixa eu colocar aqui, né? Houve uma interrupçãozinha aqui, mas para que não aconteça nada aqui, então vamos lá. Aqui, isso, vamos lá, isso. Maravilha, deixa eu... O negócio é aqui, ao vivo aqui, né? Maravilha. Então o Eterno, ele é bom, né? Ele é bom com a gente. Aconteceu aqui, rapidinho aqui. Espera aí, rapidinho. Saiu aqui da posição aqui. Aí, isso, agora voltou. Pronto. Então, vamos lá. Aqui. Deixa eu ver aqui. Aí, pronto. Maravilha. Baruch Hashem. Então, essas coisas acontecem ao vivo aqui. Maravilha. Um professor pode selecionar as escrituras sagradas num Shabat, pois as atividades não é secular, e sim religiosa. Então a pessoa ela pode ensinar no Shabat as escrituras, porque não é um trabalho secular, né? É um trabalho do Senhor. O Rosh Gidon falou aqui, Shaul é liberado fazer atividades domésticas num Shabat. Se é liberado fazer atividade doméstica no Shabat, Rosh Gidon, pela palavra de Deus, a gente vamos ver aqui, né, que não é lícito fazer atividades domésticas no Shabat, né? No Shabat é para exaltá-lo ao Eterno. Nós vamos ver aqui, né, como devemos proceder no Shabat, né? Em suma regra, o trabalho secular é proibido no Shabat, somente sendo possível o exercício de raras profissões que atendem a valores que sejam superiores ao Shabat, né? Aqui, se meu trabalho secular recair no Shabat, o que devo fazer, né? O que você deve fazer se o seu trabalho secular cai num dia
de Shabat. Você não deve de maneira nenhuma pedir as contas, você não deve de forma nenhuma agir pela emoção, né? Isso, meus amados, é uma coisa muito séria, né? Muitas pessoas agem pela emoção, né? Até muitas vezes líderes despreparados, né? Fala com as suas ovelhas para sair do emprego, né? E não é assim, né? Se você já estava no emprego antes de desse conhecimento da fé, né? Você não deve pedir para sair do emprego. E você não deve sair do emprego porque o seu líder falou que é para você sair do emprego. Se ele for prover as suas necessidades, você pode sair do emprego, né? Então, se ele não prover as suas necessidades, você não deve tomar essa atitude, senão você terá consequências pela frente, né? Então, se o meu trabalho secular recair num Shabat, o que devo fazer? Resposta: muitas pessoas trabalham ao sábado, pois ingressaram em emprego antes da conversão. Então surge um problema. Esta pessoa se converte, mas trabalham em empresas que exigem o serviço no Shabat. O que fazer? O que fazer? Nós vamos orientar agora aqui vamos orientar aqui, né? De acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, o trabalhador tem direito a repouso semanal, remunerado preferencialmente aos domingos. No artigo 15 da Constituição da República de 1988, ou seja, em regra, o dia de repouso no Brasil é o domingo. Porém, é possível que o empregado descanse em outro dia. Então, o convertido pode tentar negociar com seu empregador para que descanse no Shabat e não no domingo. Muitas pessoas conseguem alteração de seu dia de descanso quando alegam questão religiosas. Então, se você já começou no seu emprego, né? Antes de se converter, você de modo nenhum deve pedir demissão, né? Porque você estava no emprego antes de ter o conhecimento do Shabat, né? Então, de forma nenhuma, você deve pedir demissão ou sair do emprego, porque você tem famílias para sustentar, pessoas que dependem de você para manter o alimento, né? Então, você deve chamar o patrão, né, o seu superior, conversar com ele, né, fazer uma negociação com ele, se for possível, até, né, negociar na parte financeira. Desconta o dia e você fica liberado no dia de Shabat. Tem pessoas que têm êxito nessa conversa com seus superiores, né? Eles entendem, não, libera a pessoa em Shabat, né? Mas outros, né, não libera a pessoa no Shabat. O Roshidon falou aqui, Shamashi, se alguém da família adoecer, pode levar ao hospital? Pode levar ao hospital, porque a vida, ela é superior ao Shabat, né? Então, se a pessoa está doente, né, a pessoa deve levar ao hospital, porque a pessoa é situação relacionada à vida, né? Então, tudo que se é relacionado à vida, né, o Shabat, ele pode ser quebrado quando se é relacionado à vida. Por exemplo, se a pessoa está doente e o carro está sem gasolina, você vai fazer o quê? Então, você tem que ir no posto, botar gasolina o suficiente para lhe levar no hospital e trazer para casa, né? Então, é isso que Yeshua veio ensinar, né? É isso que Yeshua, Baruch Hashem, veio ensinar, e as pessoas não entenderam e até hoje não entendem, né? Então, a pessoa deve, né, pedir a Hashem, né, esse espírito de discernir
né, o que deve ser feito, né? O que deve ser feito, né? Então, por exemplo, a pessoa sentiu uma dor de dente, né? Justamente no dia de Shabat. O que a pessoa vai fazer? Vai ficar o dia todo sentindo dor de dente? Não. A pessoa vai ali na farmácia e vai comprar um antibiótico, né? Ou então um remédio para dor e vai tomar para aliviar, porque não é o agrado do Eterno que você passe o Shabat sofrendo. Não é o agrado do Eterno. O agrado do Eterno é que você passe alegre, feliz, né? Dando um Baruch Hashem, glória a Deus. Então é isso que Hashem quer, né? Então, mas tem muitos meios que não entendem assim. Infelizmente, até hoje, como nos dias do nosso mestre Yeshua, não entenderam, né? Então, devemos ter essa compreensão de Shabat. Shabat, quando se relaciona à vida, a vida é maior do que o Shabat, né? Então, deixa eu ver se o Roxo botou aqui. Adoecer, podemos levar ao hospital? Sim, podemos, né? Então, posso ordenar que meu empregado trabalhe no Shabat? Interessante essa pergunta, né? Mas eu guardo o Shabat e meu funcionário, e aí? Eles podem ir? Vamos ver aqui em Devarim, Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 5. Vamos ver se o meu empregado ele pode trabalhar no Shabat. Eu ouvi uma vez um líder falar que poderia. Pela palavra de Deus, não pode, né? Porque os escravos daquela época, né? Os funcionários daquela época, eles tinham direito, né? Eles eram tratados com muito direito, e tanto que tinha o ano para eles serem libertos. Eles não eram escravos que nem as outras nações. Eles tinham direito, às vezes eles viviam até melhor do que os próprios senhores deles, né? Então isso aí, né, que as pessoas têm que entender, né? Então o servo de Abraão, né? O servo de Abraão, ele governava tudo ali, né? Abraão deu essa autoridade a ele, né? Então Tiago e Jacov, o filho do Roshidon, chamar Shaul, Shalom. Então vamos ver aqui capítulo 5, do 13 até o 15. Capítulo 5, do 13 até o 15, né? Capítulo 5, do 13 até o 15. Vamos lá. Capítulo 5, do 13 até o 15. Vamos ver. Você tem 6 dias para trabalhar e realizar todo o seu serviço, mas o 7º dia é o Shabat para Adonai, seu Deus. Nele não realize nenhum tipo de trabalho, nem você, nem seu filho ou sua filha, nem seu escravo ou escrava, nem seu boi, nem jumento ou outro animal, nem um estrangeiro que estiver com você dentro dos portões da sua propriedade, para seu escravo e sua escrava possam descansar do mesmo modo que você. Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito e Adonai, seu Deus, o tirou dali com mão forte e braço estendido. Portanto, Adonai, seu Deus, ordenou a você que guarde o Shabat. Então, aqui é bem claro na palavra de Deus que o Shabat, tanto eu como o meu escravo, o meu funcionário, ele deve descansar também, porque eles cansam, né? E com isso, você fazendo isso, vai levar ao seu funcionário a ser temeroso, a reconhecer o Deus de Israel. Se ele não obedecer, aí já é um problema do funcionário que não se enquadra na Torá, nos mandamentos de Hashem. Mas você, como senhor dele, né, é superior a ele, dono, você deve fazer a sua obrigação, liberá-lo ele. Não, amanhã é Shabat, né? Não posso fazer nada amanhã, então pode ir.
pode ir embora. Agora, se lá ele quer fazer bico, se ele quer fazer algum serviço extra no dia do Senhor, aí já é um problema dele, ele que vai pagar as consequências diante de Hashem. Então, Rosh está dizendo aqui, eu estou também participando. Em Êxodo 20, versículo 7 a 11, diz que nem tu e nem teu servo e nem tua serva, né? Então, Rosh participando aí também com a gente da congregação em Itabuna, né? Então, em Êxodo capítulo 20, vocês podem ver também, versículo 7 a 11, vocês podem ver que nem tu e nem teu escravo. Então, o Eterno ele é bem claro, né? Se a pessoa acha que o Eterno aliviou, não. Então, está transgredindo, nem um empregado pode trabalhar no Shabat, né? Posso cozinhar no Shabat? Vamos ver. Na regra geral, não pode fazer nada de doméstico na cozinha durante o dia de Shabat. Vamos ver aqui agora. Resposta. Posso cozinhar no Shabat? Resposta. Não. Todos os alimentos a serem consumidos no Shabat devem ser preparados antes do dia santificado. Vamos ver isso? Em Êxodo capítulo 16. Em Êxodo, a palavra de Deus, meus amados, é muito boa, né? Ela nos orienta de forma maravilhosa. Em Êxodo capítulo 16, 23. Capítulo 16, 23, diz assim, ó. Ele lhe falou isto, é o que Adonai disse: amanhã é um Shabat sagrado a Adonai. Assem o que desejarem assar, cozinhe o que desejarem cozinhar, e o que quer que sobre, ponha de lado e guarde para amanhã. Então o Eterno é bem claro. Olha, amanhã é Shabat. Asse o que vocês tenham de assar. Faça tudo, porque amanhã é dia de descanso. O Eterno é bem claro, né? Então a pessoa que foge disso, ele não está indo contra o que eu estou dizendo, nem contra a liderança. Está indo contra as próprias palavras de Hashem, né? Então, mais um aqui, o Roxo aqui, agora Tiago Yaakov, chamaste Shaul, se o Roxo fizer aniversário no Shabat, pode dar parabéns a ele? Nós vamos ver aqui no Shabat. O Shabat é de quem? Né? O Shabat já está dizendo que é de Adonai, né? O Shabat é de Adonai. Então a gente vê aqui, aqui em Isaías, capítulo 42 de Isaías, versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, e a minha glória, ou seja, a minha honra, a honra de Hashem, a glória de Hashem, pois a outrem não darei, e nem o meu louvor às imagens de escultura. Então a palavra de Deus, ela é bem clara, né? O dia de Shabat, exaltação a Hashem, louvor a Hashem, né? Se o Rosh ou o Rabino fizer aniversário no Shabat, depois do Shabat, depois que concluir o serviço de Hashem, aí vai dar as honras devidas ao Rosh e ao Rabino, né? As honras, a honra devida que ele merece, como pela palavra de Deus é determinado, né? Mas se for durante o dia de Shabat, é transgressão. E transgressão sempre tem
umas consequências, né? Então vamos lá. Desta questão surge outra dúvida. Se já preparei os alimentos na sexta, posso apenas esquentá-lo no Shabat? E aí? Vamos ver se podemos esquentar o nosso alimento no Shabat, né? Já que o Shabat não pode acender fogo, como diz as Escrituras, né? Então, muitos grupos judaicos entendem que não é lícito aquecer os alimentos. Em outros acham possível o mero aquecimento. Exemplo, aquecer a comida no micro-ondas, particularmente, não vemos impedimento na utilização do micro-ondas, né, para aquecer a comida, né? Então, pela palavra de Deus, né, não é lícito acender fogo no Shabat. Mas se você tem um micro-ondas em sua casa, né, você vai e bota comida no seu micro-ondasinho, né? Você bota a comida no seu micro-ondas e vai esquentar a sua comida, que você não vai comer, que a gente não está no deserto, né? A gente temos que nós temos que seguir os princípios, né? Mas trazendo para nossa época, né? Outra coisa, para dar um exemplo aqui, no deserto, as pessoas elas faziam as suas necessidades fisiológicas, não cavavam um buraco e enterravam, né? A Torá ensina isso, que nem os gatos faz, né? Os gatos fazem seu necessidadezinha e joga areia ali com as suas patazinhas. Então, hoje nós devemos fazer da mesma forma que no deserto? Não. Hoje nós temos vasos sanitários, né? Então nós devemos não ter uma mente retrógrada, né? Uma mente fechada. Nós temos a mente de Yeshua, a mente de Cristo, né? Então, se nós hoje, né, temos o vaso sanitário, né, é para ir lá fazer a sua necessidade lá. Mesma coisa. Se você tem, né, o micro-ondas, vai lá, bote no micro-ondas, porque não é fogo, é ondas, né? Ondas não é fogo, ondas, né? E aí aquece o seu alimentozinho, que você não vai comer aquela carne de ensopado cheia de sebo que é muito prejudicial à saúde, né? Então, vamos ter a mente de Yeshua, né? Então, vamos lá. A vedação ao ato de cozinhar, tal como outra proibição, não tem um caráter absoluto, visto que existem hipóteses em que a restrição deve ceder para proteger valores mais relevantes. Exemplo, se um mendigo necessita de comida no Shabat e você já consumiu o que havia em sua casa, seria lícito prepará-lo alimento para servi-lo? Uma vez que é lícito fazer o bem no Shabat, conforme ressaltou Yeshua, além de misericórdia prevalecer sobre o Shabat. Então nós vamos ver aqui na palavra de Deus, se você fez o preparo de todo o alimento, né? Você fez o preparo de todo o alimento, mas você se alimentou com a sua família e chega um mendigo na porta de sua casa pedindo um prato de comida. E aí, o que você deve fazer? Vai liberar o mendigo, né? Porque o Senhor diz, se tiver em sua mão a posse de fazer o bem, faça, né? Se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. E um mendigo não é o seu inimigo, né? Então o Senhor diz, que bem tem se a pessoa está com fome e você diz, Shalom, vai em paz, vai com Deus. Não adiantou de nada, porque você tem que suprir a necessidade
da pessoa, né? Então, nós temos que ter a mente de Yeshua. Então, você vai lá e vai preparar o alimento o suficiente para alimentar aquela pessoa. Se tiver um miojo, você coloca um miojozinho ali, até no micro-ondas, e vai alimentar aquela pessoa, porque a vida da pessoa, ela é superior ao Shabat, né? Então, a vida, ela é importante, né? Como o Mashiach determinou aos discípulos ir ali e colher, né? E comer. Ele não colheu para levar para casa. Vocês podem ver, né, que ele escolhe e come ali mesmo, né? Como foi determinado na Torá. A Torá diz que no Shabat, se você estiver passando pela plantação e tiver fome, coma, né? Então Yeshua, ele não transgrediu e nem os seus discípulos. Muitas pessoas pegam aquele versículo ali e interpreta de forma errônea, né? Então vamos lá. Vamos lá. Chamar Shaul diz que teve outros sistemas na Bíblia, Assembleia de Deus, Católica, Adventista e etc. E Deus esqueceu de Israel? É uma pergunta maravilhosa, Jacob. Porque nós vemos nas Escrituras Sagradas, né, que o Eterno não fundou nenhuma religião, né? Não fundou nenhum sistema, né? Então nós vimos lá a primeira igreja a ser fundada por Hashem, está lá em Gênesis capítulo Gênesis capítulo, deixa eu ver, Gênesis capítulo 12. Depois que o homem caiu, né, o Eterno levantou a igreja ali chamada Abraão, né, que foi o fundador, né, da fé em um único Deus e na crença em Yeshua, né? Então nós vemos aqui, ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teus pais, para a terra que eu te mostrarei, né? Então aqui se levantou a primeira igreja, instituição de levar a crença em um único Deus para toda a humanidade, né? Nós vimos aqui que o Eterno não construiu nenhuma denominação, nenhum emblema de sistema religioso, né? Hoje os sistemas religiosos, se vocês verem, cada uma ela tem uma data de fundação, né? Cada uma tem a sua data, né? E outras foram criadas por rebeldias, né? Entre os seus líderes lá. Então Yeshua, né? E Yeshua também falou o seguinte, né? Yeshua também falou o seguinte: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra, Yeshua, e edificarei a minha igreja. Então tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então Yeshua falou que sobre ele Pedro ia edificar a igreja dele, né? Ia edificar a igreja de Yeshua, né? Então essa igreja, né, são aquelas que amam os mandamentos de Yeshua, né? Quando o Eterno, né, ele diz lá em Malaquias que e verei a diferença do que serve e do que não serve, né? Dos que guardam os mandamentos de Deus e dos que não guardam. Então quando o Eterno ele olha do céu, né, da sua morada santa, ele não vê sistema, né? Ele vê o que agrada a ele e o que não agrada, o que obedece aos seus mandamentos e o que não obedece, né? Em questão, se Deus abandonou o seu povo, nós vamos ver aqui em Romanos 11, né? Romanos 11, né? Se levanta
pelos sistemas que uma ideologia, uma teologia de que Hashem abandonou o seu povo, né? Então, vamos olhar nas Escrituras, né? Nas Escrituras, nós vamos ver aqui, em capítulo 11 de Romanos, nós vamos ver, capítulo 11, do versículo 1. Digo, pois, porventura, rejeitou Hashem o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita da descendência, da descendência de Abraão e da tribo de Benjamim, né? Então aqui é bem claro que o Eterno, ele não rejeitou o seu povo. Em outro versículo aqui, ele diz que o chamado de Deus para com Israel, ele é irrevogável, né? Ele é irrevogável. Então, o chamado aqui, deixa eu ver aqui aonde está aqui, o chamado de Deus para com Israel é irrevogável. Deixa eu ver. Aqui, deixa eu ver. O chamado de Deus para com seu povo, ele é irrevogável. Caísse. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Fugiu aqui. Reconhecimento, plenitude. Qual será a admissão? Enxertado. Deixa eu ver aqui na outra Bíblia. Pera aí. Então a gente vemos aqui que o chamado de Deus, para vocês ficarem, né, por dentro da palavra de Deus, né? Que maravilha é a palavra de Deus, né? Que maravilha deixa eu ver aqui. É um versículo maravilhoso. Maravilhoso. Que não seja interrogado, quebrado, reconciliação, tanto vocês como somos foram quebrados, foram participar, não sei bastante. Eu não tô achando aqui agora, mas antes de acabar, eu digo a vocês aqui, ok, Baruch Hashem, aqui em 11:28, diz assim: com respeito às boas novas, eles são odiados por causa de vocês, mas quanto à eleição, são chamados por causa dos patriarcas, porque o presente gratuito de Deus e seu chamado é irrevogável, né? Então o chamado de Deus para com Israel, ele é irrevogável. E ele diz mais ainda lá em Jeremias que se vocês puderem mudar o curso da natureza, que não haja dia e nem noite, eu anularei a minha aliança com Israel, né? Então isso é maravilhoso. E também sabemos que Yeshua foi judeu. Sim, Yeshua não é americano, nem chinês e nem japonês. Yeshua é judeu, né, da tribo de Judá, né, segundo o que descreve a palavra de Deus. Diz lá que a salvação vem dos judeus. A salvação não vem dos americanos, nem dos russos. A salvação vem dos judeus. Por quê? Porque deles foram confiados, né, a palavra, a Torá, a ortoga da Torá. A eles foram confiados a aliança de Hashem, né, a forma de cultuar da forma que Hashem determinou. Nós não precisamos de novas formas de cultuar Hashem, porque já é uma estabelecida por Hashem, né? Então é isso aí, Jacob, né? Deus, ele não abandonou o seu povo, como muitos sistemas religiosos eles pregam
aí, né? Posso realizar atividades recreativas que não sejam religiosas? Resposta: entendemos que não é lícito praticar esporte, futebol, vôlei e etc. Jogar videogame ou participar de atividades recreativas não religiosas. Isaías 58. Então nós vimos aqui que certas atividades recreativas não devem ser praticada, né? Não deve ser, né, praticada no Shabat, a qual nós iremos ver aqui em Isaías 58, versículo 13 e 14. Se você contiver seu pé no Shabat e não procurar os próprios interesses no meu dia santo, e chamar no meu dia santo, e você chamar o Shabat de delícia, aleluia, o dia santo de Hashem, digno de honra, e então honrar, não cuidando dos fazeres comuns do dia a dia, nem procurando os seus interesses, ou falando a respeito deles. Se você o fizer, terá prazer em Adonai, aleluia. Eu farei cavalgar sobre nos altos da terra, e os alimentarei com a herança de Jacó, seu ancestral, pois a boca de Adonai falou. Então nós vemos aqui que o Shabat, né, ele é especialmente para Hashem, para adorá-lo Hashem, né? Então o Senhor disse: se você chamar o Shabat de delícia, né, e honrar o Shabat, o Senhor disse que a gente vamos cavalgar, vamos ver de novo. Ele diz aqui bem claro: vamos cavalgar nos altos da terra. Isso significa cavalgar nos altos da terra. É como descreve lá em Deuteronômio: vós não será mais cauda, mais cabeça, estará sempre por cima, né? Nós seremos uma bênção como o nosso patriarca Abraão ele foi, né? Então quando a gente tem o Shabat como delícia, né? Abraão guardava o Shabat, porque ele guardava a Torá oral, né? Então por isso que Abraão ele teve êxito em toda a sua caminhada, né? E para a gente ter êxito é necessário isso, de obediência aos mandamentos, né? Então vamos lá. Shabat é dia de cultuar e adorar a Hashem, obtendo-se de fazeres comuns. Por outro lado, é lícito dançar em expressão de louvor, como fazia o rei Davi, o Mele, né? Bem como praticar jogos relativos às escrituras. Por exemplo, jogos de memorização de versículos, né? Então, jogos de memorização de versículos é louvável perante Hashem no dia dele, né? Então, dançar perante Hashem, né? Então, tudo isso, o Hashem, ele se alegra, né? Ele fica alegre quando você exalta ele de todo o coração no dia de Shabat, né? Porque você reconhece que ele é o Criador, ele é o mantenedor, ele é o provedor de todas as coisas. Que maravilha, né? Então vamos lá. Como posso realizar atividades domésticas no Shabat? Posso realizar atividades domésticas no Shabat? Resposta: não. Pois as atividades domésticas, varrer a casa, lavar a louça e etc., são consideradas fazeres comuns, como a gente leu em Isaías 58, né? Não buscar fazer não buscar fazer no dia de Shabat os fazeres comuns dos outros dias. É proibido o exercício de atividades domésticas, para que o tempo de adoração e culto a Hashem não seja subtraído, né? Então vamos lá. Em Números aqui, em número
aqui número, vamos ver, né? Então o dia de Shabat é para adorá-lo ao Eterno, porque se você faz alguma atividade no dia de Shabat, você rouba o tempo que era para adorar Adonai, você fica fazendo os seus quefazeres, né? Em Números capítulo 15, 32, nós vamos ver aqui que você vê a importância do mandamento pela consequência da violação. Quais são as consequências que a pessoa tem quando se viola um mandamento de Hashem? Então por aí vocês têm o valor do mandamento pela consequência da quebra daquele mandamento. Então vamos ver lá em Número capítulo 15, 32. Enquanto o povo de Israel estava no deserto, eles encontraram um homem que estava juntando lenha no Shabat. Olha, enquanto o povo estava lá adorando Hashem no deserto, teve um que achou que desmereceu o dia de Hashem. Tratou o dia de Hashem como um dia profano, como um dia qualquer, né? E a consequência da quebra do dia do Senhor, de Shabat, é a morte, né? Então a gente vê aqui que ele foi morto na hora, né? Foi levado a Moshe e ali foi sentenciado. O Eterno falou: pode matar o cidadão porque violou, né? Não honrou a Hashem, não exaltou a Hashem no dia dele. Tratou o dia de Hashem, como qualquer outro dia, né? E assim é toda a Torá de Hashem. Como tratamos de qualquer forma, como se fosse um livro qualquer, nós temos as consequências. Em situação raríssima, em que valores superiores estejam em jogo, seria possível esporadicar atividades domésticas. Exemplo: algum necessitado aparece em sua casa no Shabat e você quer lhe dar um prato de comida, porém todos os pratos estão sujos. Então, seria lícito lavar um prato e dar de comer a pessoa que chegou ali pedindo um prato de comida, né? Você está em sua casa no dia do Senhor, no dia de Shabat, dia santo, né? Você e sua família se alimentaram ali, né? E não tem nenhum prato limpo, nem garfo, mas você tem que cumprir a lei do Senhor, o Shabat, e você tem que também cumprir a lei que devemos fazer o bem no Shabat. Você vai pegar, né, a buchazinha, né, botar o sabão e lavar o prato para alimentar aquela pessoa que apareceu na sua porta no dia de Shabat, para alimentá-los, né? Porque a vida é superior, se relacionando, né, quando se trata de vida no Shabat, a vida é superior ao Shabat, né? Então não há transgressão se você no Shabat lavar um prato. Se for uma pessoa, você lava uma. Se for duas, você lava 2 pratos, né? Depende de quantas pessoas vão pedir, né? Tudo com ordem, decência, tudo com né, com equilíbrio, né? A palavra de Deus, ele ensina isso, né? Então você vai pegar, lava o seu pratinho, bota a comida e oferece ao rapaz, porque você vai lembrar do que Yeshua disse: tive fome e me deste de comer. Mas Senhor, mas era Shabat. Aí ele vai falar: mas você não leste que o discípulo teve fome também e comeram as espigas, né? Então devemos fazer o bem no Shabat, né? Muitos não entendem assim porque não entende, não lê a Torá e nem a Brit Hadashah com o Espírito de Hashem, né? Infelizmente, né, as pessoas fogem disso, né? Então devemos oferecer comida. Nesta hipótese, o amor ao próximo prevalece sobre o Shabat. Então você vai estar com amor ao próximo executando, né, também o Shabat. Como fazer
posso fazer compras no Shabat? Boa pergunta. Resposta: não. As escrituras vedam atividades comerciais no Shabat, né? Lá em Êxodo 16, 27, 27, diz assim: contudo, no sétimo dia, alguma pessoa sair para colher e não encontrarão nada, né? Contudo, no sétimo dia, algumas pessoas saíram para colher e não encontraram nada, né? Por que não encontraram nada? Porque não era dia de colher, era dia de descanso, né? Então, durante os dias da semana, o Eterno dava o maná todo dia, né? Mas no Shabat, eles ainda teve esses desobedientes que foram e não encontrou nada, né? Não encontrou nada. E os que, pela desobediência, guardou, né? Durante a semana se tornou bicho. Então as pessoas têm que se enquadrar o que Hashem disse, né? E a outra atividade comercial nós vamos ver em Neemias. Em Neemias, né? Em Neemias aqui, a gente vai ver que maravilha. E Neemias, aqui Neemias capítulo 13, capítulo 13 de Neemias. Deixa eu ver aqui, Neemias, essa abrindo aqui, ela é mais, nossa, deixa eu ver aqui, essa aqui é mais, Neemias, aqui, Neemias capítulo 13, 16. 13, 16 a 18. Também Tírio habitava dentro, trazia um peixe e toda a mercadoria que no Shabat, capítulo 13, do 16 a 20. Vou começar do capítulo 15. Naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam feixes que carregavam sobre o jumento, como também vinho, uvas, figos e todas as cargas, né? As cartas de cargas que traziam em Jerusalém no dia de Shabat. E protestei contra eles no dia em que vendiam mantimento. Também tírios e habitavam dentro, que traziam peixes e toda a mercadoria no Shabat, vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. Contendi com os nobres de Judá e lhe disse: que mal é este que fazes, profanando o dia de Shabat? Então Neemias foi um dos responsáveis para restaurar, né, novamente a adoração a Hashem. E Neemias ali contende com aquele povo que estava transgredindo, né, o Shabat. Então ele te vê mais para frente aqui que eles fecham quando o sol se põe, já está fazendo sombra, ele fecha os portão, né, das portas de Jerusalém para não entregar mercadoria. Então mercadoria, né, comerciais, né, coisas comerciais no Shabat é pecado, atividades comerciais, sendo proibida essa compra em supermercados, padarias e lojas e etc. Porém, em casos excepcionais, seria possível comprar no Shabat com o objetivo de proteger outro mandamento mais elevado. Exemplo: se alguém adoeceu em sua casa repentinamente, seria lícito comprar remédio adequado na farmácia? Com certeza, como falei aqui mais cedo, né? Então, se a pessoa sentir uma dor de dente ou qualquer que seja a dor, vai ali na farmácia, compra, que não há transgressão, porque a vida é superior ao Shabat. A vida e a saúde prevalecem sobre o Shabat. Exemplo: 2.
algum necessitado passando fome aparece em sua casa no Shabat e você não tem nada a oferecer para ele. Assim seria possível comprar alimento para saciar a fome do necessitado, com fundamento no ensino de Yeshua de que é lícito fazer o bem no Shabat, em Mateus 12:12. Mateus 12:12. Mateus 12:12. 12:12. Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Pois mais quanto vale um homem mais que uma ovelha? É por consequência lícito fazer o bem no Shabat. Então nós vemos aqui que é lícito fazer o bem no Shabat. Se você não tem nada em sua casa, né? Por exemplo, se você é uma pessoa solteira, né? Você é uma pessoa solteira e você compra a marmita um dia antes, né? Você compra uma só, você bota na geladeira e no Shabat você esquenta. Aí chega uma pessoa na sua casa no Shabat, né? E aí você já comeu e você tem como. Você vai ali, compra uma coxinha ou um alimento para alimentar a pessoa. Está em seu poder, né? O Eterno, ele envia as pessoas para a gente, não é por acaso, né? Então você vai estar praticando o bem e não vai estar transgredindo o Shabat, né? Então, outra coisa, se você estiver indo um parabete, né? A pessoa lhe pede um pão que o filho está em casa sem comer nada, e aí? Mas Shabat não é para comprar nada. E aí você faz o quê? Vai deixar a pessoa aí com fome, sabendo que a família dele está com fome, não tomou café, né? Então você vai, passa ali na padaria, compra o pão suficiente para a família dele, né? E outra coisa, por exemplo, você está sem dinheiro, né? Você está sem dinheiro e a empresa não pagou ainda o salário a você, não é isso? Você não tem nada em casa, né? Chegou o pôr do sol, se iniciou o Shabat. A empresa depositou o dinheiro só 7 horas da noite. Você vai ficar em casa com sua família sem comer nada? A ver navio comendo brisa? Não. Você vai lá, saca o dinheiro suficiente para comprar o necessário para passar aquele dia, né? Assim que Yeshua ensinou, né? Então você não vai ficar o Shabat triste, com fome, porque esse não é o agrado do Eterno. Você vai estar destruindo o templo do Espírito Santo, né? Yeshua falou que vós sois o templo do Espírito Santo. Então devemos ter esse entendimento relacionado ao Shabat, né? Resposta: como posso ter relações sexuais no Shabat? Uma pergunta. Posso ter relação sexual no Shabat com a minha esposa? Resposta: sim, né? As relações sexuais lícitas dentro do casamento são fonte de prazer ao casal, já que o Shabat é uma festa e um dia de alegria. O judaísmo chega até mesmo a recomendar a prática no dia, a prática do sexo lícito nesse dia, né? Então a prática entre o marido e a mulher, entre o homem e a mulher no Shabat é louvável a Hashem. Vamos ver? Porque você, muitas das vezes, durante o decorrer da semana, né, abafado pelo dia a dia, da semana atarefado, não tem tempo, né? Porque acontece isso, né? Acontece, né? Então você vai, né, e tem relação com sua esposa, sua esposa no dia de Shabat. Você fica regozijado, a sua esposa fica regozijada no dia do Senhor, né? Porque é um ato santo, né? É um ato santo, né? Então vamos ver lá em Hebreus. Em Hebreus, o Ravé Israel,
Apareceu aí, Rabi Israel. Shalom, meu irmão. Rabi Israel. Israel bem Davi. Então vamos lá. Aqui então a gente vamos ver se é lícito ter relação sexual com a sua esposa no Shabat. Vamos ver isso aqui. 13, versículo 4. Venerado seja entre todos o matrimônio, o leito sem mácula. Porém, ao que se dão à prostituição e aos adultérios, Deus o julgará. Né? Deus o julgará. Seja vossos costumes sem avarezas. Então, em outras versões aqui na Bíblia judaica, ela diz que é santo, né? É santo aqui, 13, 4. 13:4. O casamento é honorável em todos os aspectos, e em particular o sexo entre o casal é puro. Deus, sem sombra de dúvida, punirá os fornicadores e os adultérios. Então, a relação entre o homem e a mulher, entre o casal, no dia do Senhor, é santo, é puro. Não há transgressão, né? Não há transgressão. Então você pode praticar com sua esposa no Shabat, que não é pecado. Posso viajar no Shabat? Vamos ver. Resposta: não. Vamos ver que viagem é essa, né? Em Êxodo 16, 29. 16, 29 de Êxodo. Se é lícito viajar no Shabat. 29 a 30. Vejam, Adonai deu a vocês o Shabat. Este é o motivo de ele prover pão para os 2 dias num 6º dia. Cada um de vocês deve permanecer onde se encontra. Ninguém deve sair do seu lugar no 7º dia. Então, porque isso, o povo descansou no 7º dia. Então, o Shabat não é um dia para viajar, né? Viagens que você vai roubar o tempo de Shabat, o tempo de adoração. Então, vamos ver. Pois a viagem implica em ruptura aos princípios de repouso e termina por roubar um tempo precioso de adoração e louvor e culto a Hashem. Viagem que você, por exemplo, você vai fazer uma viagem que vai durar meio turno. Você roubou o tempo, né? Você vai fazer uma viagem no dia do Senhor que você vai levar quase o dia todo. Você passou o dia viajando, né? Passou o dia viajando do que adorando um Hashem. Então, quando você... Agora outra. Isto não significa que a pessoa deva ficar aprisionado em casa no Shabat. Yeshua e seus discípulos se deslocavam para pregar no Shabat. Assim é lícito o deslocamento para ir à congregação, para visitar os doentes, para guardar o Shabat na casa dos familiares ou amigos, para orar, para pregar a Torá. Yeshua, ou seja, não são admissíveis os deslocamentos que se relacionam com o próprio cumprimento, ou seja, não são admissíveis os deslocamentos que se relacionam com o próprio cumprimento do Shabat ou com a promoção de bens ao próximo. Por outro lado, são proibidas viagens para fins de trabalho secular ou prazer, né? Então as pessoas que viajam para fins de trabalho seculares transgride a Torá, né? Transgride a Torá. O Rosh Gidon está falando aqui, Shamash, no caso de um irmão que mora longe e ir para Abed, pode? Pode, né? Pode ir, né? Por exemplo, se eu moro aqui em Ilhéus e eu vou para Itabuna, não é transgressão, né? Não é
transgressão contra a Torá. Porque daqui para Itabuna eu gasto quantas horas? Estourado 50 minutos, 1 hora, né? Então não é transgressão, né, de Shabat. Amém. Então não é transgressão de Shabat, né? Então agora, se for para trabalhos que não sejam relacionar, se for para trabalhos secundários, aí já é transgressão da Torá de Hashem, né? Posso visitar enfermos no Shabat? Vamos ver se nós podemos visitar enfermos no Shabat, né? Respostas: sim, porquanto é lícito fazer o bem no Shabat. Mateus 12:12, como a gente leu neste instante. Então é lícito fazer o bem no Shabat. Se tem uma pessoa que está no hospital, você pode, né, o roxo ou o rabino deslocar, né, uma pessoa, né, à altura daquele serviço e enviar para o hospital atender o enfermo, né? Atender o enfermo, orar, ungir e feita a obrigação de servo, né? Então é lícito visitar os doentes no Shabat. Você quer no Shabat ir em um abrigo, levar uma palavra para um órfão ali, é lícito fazer o bem no Shabat, né? Fazer o bem no Shabat é lícito pela palavra de Deus. Posso ajudar os necessitados no Shabat? Sim, porque é lícito fazer o bem no Shabat. Pode, né, ajudar o necessitado no Shabat. É lícito. Então devemos fazer o bem no Shabat sem nos limitar, né? Nós devemos ser guiados pelo o Ruach HaKodesh. Não devemos ser mecânicos, né? Devemos, como falou Yeshua para Cornélio, não, me perdoe, para Nicodemos. Nicodemos, você necessita nascer de novo, né? Porque o vento leva onde quer que vá. Então, aquela pessoa que é guiada pelo Espírito Santo, né? Devemos ser guiados pelo Ruach, né? Não pela letra, porque a letra ela mata, né? Estou obrigado. Essa é uma pergunta maravilhosa, né? Estou obrigado a seguir todas as tradições judaicas sobre o Shabat? Vamos analisar se a gente, ao qual dentramos a fé de Abraão, se nós somos obrigados a seguir todas as tradições judaicas. A resposta é não. Vamos ver por que não. O judaísmo tradicional inventou muitas proibições no Shabat, né? Muitas proibições no Shabat que não estão de acordo com as Escrituras. Ponto. Todas as tradições, né, do judaísmo que vão de encontro à Torá e às Escrituras é transgressão, né? Então não devemos praticar certas tradições que vão de encontro à Torá e o Shabat de Hashem. Vamos lá. Tratando-se de um verdadeiro julgo antibíblico. Exemplo, os rabinos proíbem que durante o Shabat as pessoas peguem algum objeto que caiu no chão, né? Então, alguns meios rabínicos, eles proíbem, se por exemplo a sua chave cair no chão, não possa pegar, né? Por hoje está falando aqui, conversei com uma Haverá israelita e ela disse que não toma remédio de pressão e não desliga a luz da casa. Ela está certa no Shabat. Então, Rosh Gidon, pelas escrituras, ela está errada, né? Porque se é lícito você fazer
o bem ao próximo no Shabat. O Senhor diz, ame o próximo como a você mesmo. Se no dia de sábado você pode alimentá-lo, entre aspas, você pode quebrar o Shabat para fazer o bem ao próximo, e você não pode fazer assim, né? Então devemos, né, tomar o remédio que foi orientação de um médico, uma autoridade constituída por Hashem, né? Uma autoridade constituída por Hashem. E automaticamente, quando a pessoa ela deixa de tomar o remédio, ela está fazendo mal a si próprio, né? Então, às vezes as pessoas ela têm uma forma de ter fé em Hashem, né? E não segue, porque a fé ela é a prática, ela é seguida com a prática, né? Então a pessoa que não toma um remédio, ela está destruindo o templo do Espírito Santo e remédio de pressão, e não desliga a luz da casa dela. Pela palavra de Deus, né? Ela vai ter uma consequência. A luz dela vai vir cara, né? A luz dela vai vir cara. E a luz não é transgressão de Shabat. A luz não é fogo. Não é fogo. Energia, é faíscas. Não é fogo. Então, não, ela está guardando o Shabat de forma equivocada, né? Conforme as escrituras, ela está agindo errado, né? Conforme as escrituras, né? Então, nós temos as escrituras para nos orientar como devemos guardar o Shabat, né? As pessoas não devem guardar o Shabat, né? Pelo que eu acho, pelo achismo, né? Devemos guardar o Shabat coerente, com visão, tudo pautado nas escrituras, né? Para não fazer de mais nem de menos. Tudo é um equilíbrio, né? Tudo é um equilíbrio, né? Então, exemplo, os rabinos proíbem que durante o Shabat as pessoas peguem algum objeto que caiu no chão. Olha, rabinos proíbem que as pessoas pegam uma chave que caiu no chão. Imagine. Imagine aí, que situação, né? Então isso aí são tradições de homens, né? Homens que não têm urua, né? Tradições antibíblicas, né? Então, outra coisa, que levem a chave de casa no bolso. Pronto. Nem a chave, você vê que a situação ela é tão complicada que nem a chave eles levam no bolso, porque eles estão na época que o povo ali, que Yeshua curou aqueles aleijados ali, aqueles coxos ali, e não podia levar marca porque era de Shabat. Então a gente vê que até nos dias de hoje existe, não mudou. Então até a chave no bolso não pode, segundo os rabinos. Então são tradições de homens, a qual o Mashiach falou que a árvore que o pai não plantou será arrancada, né? Então, Baruch Hashem, que estamos libertos dessas doutrinas, né, que foram colocadas de homem. A outra coisa foi que cortem o papel higiênico. Imagine aí, nem o papel higiênico você pode cortar, nem o papel higiênico, né? Você vai no banheiro e você vai fazer como, né? Que apertem o botão do elevador, que acenda a luz de casa. Ó, aí, que acenda a luz de casa. Até a luz de casa, como o Rocha falou aí, que tem uma irmã que nem a luz de casa, tá vendo? Essas tradições de homens, né? Tradições que é antibíblico, né? Então, nem o elevador a pessoa pode acionar. Imagine aí, que situação. Então, é totalmente antibíblico, né? E acendo a luz de casa e etc, né? Dentre essas tradições de homem tem outras, né? São literalmente dezenas de regras inventadas por homens e que são incompatíveis com as escrituras. Vamos ver lá em Mateus capítulo 15.
Mateus capítulo 15. Então são doutrinas de homens, são várias doutrinas de homens que eles colocam. E o Shabat se torna, sabe o quê? Em vez de ser um dia alegre, se torna um fardo pesado. Eles tornam o Shabat pesado. Não é que o Shabat é pesado. O Shabat é um dia alegre, é um dia festivo, é um dia de dar risada, é um dia de dançar, é um dia de pular perante a presença de Hashem, né? 15 do 9 a 13. Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Deixando os são condutores de cegos. Ora, se um cego guia outro cego, ambos cairão na cova, né? Então, Yeshua está dizendo aqui sobre os preceitos que existiam naquela época e preceitos que existem até hoje. Não é um e nem dois, são dezenas de dezenas, né? De preceitos criados de homens, né? De homens. Não pode isso, não pode acender, não pode acionar o ventilador. Pelo amor de Deus, né? Então, para o Hashem que estamos libertos, se o Filho vos libertar, verdadeiramente vos serei livres. Todavia, existem tradições sobre o Shabat que se harmonizam com a Bíblia e que pode ser seguida. Exemplo, apesar de a Bíblia não falar expressamente sobre o estudo das Escrituras no Shabat, existe a tradição de realizar estudo, o que é louvável e recomendável, né? Então nós vemos essa tradição é boa, né? Que nos aproxima a Hashem, de estudar as Escrituras, né? Então a palavra de Deus, ela em nenhum momento nas Escrituras ela fala de estudar as Escrituras no Shabat, mas é tradição boa que nos achega a Hashem, que nos fortalece, né? Que devemos abraçar essas tradições boas, como o apóstolo Paulo falou, né? As tradições boas, né? As tradições que protegem a nossa fé. Não tradições que enfraquecem, que deixam a gente desanimado a nossa fé, né? Posso ver televisão num Shabat? Né? Resposta: Shabat é dia de elevação espiritual e que o convertido assistir filme ou programa que edifique a fé. Não há nenhum problema, entretanto, que deve ser rejeitado filme ou programas que propaguem valores contrários à Torá, né? Lembrando-se de que quase todo o entretenimento moderno é lixo espiritual, né? Então, durante o Shabat, se você está em casa, você vai, né? Assiste, bota um DVD, né? Assiste um DVD, né? Para exaltar o Eterno, né? Como o Ravé aqui, Israel Ben Davi, Shabat é um dia de prazer, é isso, Ravé, né? Então o Shabat é um dia de alegria, de prazer, né? De prazer, de prazer dentro das ordenanças que Hashem determinou, né? Que não fira a Torá. Então você vai assistir um filme que vai edificar a sua alma, a sua espiritualidade com Hashem, que vai lhe elevar, né? Agora, se você pegar no dia de Shabat, bota Luciano Huck, bota notícia de Covid-19, pandemia 19 e pessoas que estão morrendo, o seu Shabat vai ser um Shabat triste e os anjos, ó, sai fora, né? Então devemos pegar o Shabat e estudar, né? No Shabat, e se for botar algo na televisão, que bote para edificar a sua fé, um louvor, né? Adoração a Hashem, né? Então coisas que edifiquem a nossa vida espiritual, não que não quem sim Baruch Hashem. Posso usar o computador num Shabat? Que maravilha, hein? Posso usar o computador no Shabat? Resposta: desde que seja para estudar as Escrituras ou pregar a palavra online, ou seja, é lícito o uso do computador em atividades de cunho
espiritual, né? Então, as redes sociais, né? Ela é muito boa desde quando você esteja no Shabat fazendo o que agrada a Hashem, lendo a Torá, né? Passando uma mensagem, né? No dia de Shabat pelas redes sociais, né? É lícito você ensinar no Shabat pelas redes sociais. Nós estamos agora pelas redes sociais agora, né? Aprendendo no Shabat, né? Transmitindo coisas ao vivo. Shamash, Yaakov está perguntando se os médicos podem trabalhar no Shabat. Yaakov, durante o Shabat, os médicos podem trabalhar no Shabat, né? Como descreveu lá Yeshua em Mateus 12:12, né? É lícito fazer o bem no Shabat, não é transgressão pela Torá, né? Então, no Shabat, os médicos que trabalham no Shabat, médicos, policiais, bombeiros, né? Corpo de bombeiros, SAMU, não? Então são empregos, atividades de trabalhos que são necessários, né, para essas pessoas. Então, para Hashem, não é transgressão, essas pessoas não transgridem o Shabat, porque elas trabalham em pró de salvar vidas. Tanto o corpo de bombeiro, tanto os médicos que estão ali para salvar vidas, e tanto os policiais que estão fazendo a defesa dos cidadãos, né? Para não ter assalto, para não ter morte, né? Então, pela palavra de Deus, quem trabalha nessa área, né, que é relacionado a salvar vidas, em proteção à vida, não é transgressão de Shabat, né? Não é transgressão de Shabat. Então, posso usar o computador no Shabat, como a gente viu aqui, desde que seja para estudar as escrituras ou pregar a palavra online, ou seja, é lícito o uso do computador em atividades espiritual, né? Então é lícito estudar no Shabat online. O Rosh está falando aqui, Rosh de Itabuna da Beit, Shamash, mas no caso desse dia, eles podem receber o dinheiro, no caso do Shabat. Olha bem, isso aí vai depender da fé dele, porque na verdade eles teriam que, se eles têm um compromisso com Hashem, né, tudo depende se ele tiver primeiramente o compromisso com Hashem, né? Se ele não tem um compromisso com Hashem, ele vai receber o dinheiro, né? Porque ele trata o Shabat como qualquer outro dia, né? Mas se ele tem o compromisso com Hashem, esse dinheiro que mesmo que a empresa por protocolo dê a ele o dinheiro ou pague a ele o salário a ele do sábado, ele pode pegar esse dinheiro e doar para uma instituição, né? Uma instituição de caridade, entendendo? Uma instituição de órfãos, né? Creche, né? Então pode pegar esse dinheiro e fazer isso, né? Porque tem certos locais que ele segue esses protocolos que tem que depositar na conta X valor, entendendo? Então, se ele pegar esse dinheiro, ele já tem em mente que esse dinheiro vai ser direcionado para ajudar alguém. Ele não tem aquele dinheiro exclusivamente fora, né, do salário dele. Então, ele não deve fazer nenhum compromisso com esse dinheiro, porque esse dinheiro não pertence a ele, pertence a Hashem, né? Então são essas coisas que muitos dos irmãos eles não entendem, né? Eles não entendem, infelizmente, até hoje, né? Mas nós estamos buscando, né,
estamos buscando com o Eterno, né? Para que o Eterno venha abrir o entendimento deles e dessas pessoas que infelizmente, né, outros interpretam a palavra de Deus de forma errônea, né? Interpretam fora do texto e contexto, porque a palavra de Deus ela tem que ser interpretada no texto e contexto, né? Segundo o Rabino Shula, ele falou uma coisa maravilhosa que edifica a gente. Ele falou assim, ó, vocês terão 96% de chance de não colocar pensamentos humanos e nem pensamentos de homem, nem ideologia de homem, se vocês fazerem 3 perguntas, né? Quem escreveu, para que escreveu e em que contexto, né? Então, toda a palavra de Deus ela se harmoniza, ela se encaixa, né? E isso é que deixa gostoso a palavra de Deus, né? Isso é que deixa gostoso. Então, outra coisa que eu ia falar é isso que deixa gostoso a palavra de Deus. Vai ter mais estudos, né? Futuramente, com fé em Hashem. Em breve eu colocarei outro. Vai ser vários estudos falando do Shabat. Como ele foi mudado, né? Em que ano foi mudado, né? Então nós vamos ver tudo isso, né? O estudo ele concluiu aqui, né? E que possamos ter um Hag Samea Pessa, né? Na presença de Hashem, que todos nós possamos ser abençoados através de Shua e que esse momento ao qual estamos passando de pandemia, que o Eterno possa nos fortalecer, que o Eterno possa nos encher do teu Ruach HaKodesh e que possamos confiar sempre. Rosh Hidom, Shalom Aleichem a todos vocês, a sua família aí também, a Yaakov que acompanharam aí, o Ravê Israel Ben Davi, que o Eterno continue abençoando vocês aí também, meu irmão, e tamo junto, meu irmão. Que o Eterno Hag Samea Pessa através de Shua, que possamos praticar esse Samea Pessa com fé em Hashem no próximo ano em Jerusalém com o nosso Rei, com o nosso Salvador, Yeshua. Shalom Aleichem a todos. Tchau.